Hoje a gente vai falar do jovem Vitor Roque. 20 anos, contratado do Barcelona, estava emprestado para o Betis. Transação de 25 milhões de euros, fazendo a conversão 152 milhões de reais. Centroavante, camisa 9. Vai com a gente nesse vídeo que eu vou te explicar por que Vitor Roque não rende e por que Vitor Roque, como disse nosso treinador, está carregando um saco de cimento nas costas. Eu vou te contar tudo nesse vídeo e vou te fazer comparativos que vão fazer você pensar. Bora lá, mas antes, dá seu like se gostar, comente, compartilha nos seus grupos e se não é inscrito no canal Porco Raiz, aproveita e já faz sua inscrição. Bora lá. Por que esse menino craque de bola com um passe tão valorizado, como que nós falamos no começo do vídeo, jovem, 20 anos de idade, não consegue fazer gols no Palmeiras? Não consegue fazer gols na temporada 2025 no Brasileirão. Não vamos nem falar da Copa de Clubes, né? Vamos falar só de Brasileirão. Por que esse jovem não consegue entregar o futebol que deveria em comparação ao valor investido? Se a gente olhar para uma bola recebida por Vitor Roque lá na frente, onde ele tem 3 marcadores em volta e nenhum companheiro para lhe dar opção de passe, a gente começa a se questionar um pouco. E aí, isso nos obriga a dar uma olhada nos números. Eu fiz um levantamento para a gente ter ideia dos porquês do Vitor Roque não estar fazendo gols. Eu fui buscar lá de 2022 até os dias de hoje. Dá uma olhada nesse gráfico. A gente vê o seguinte: em 2022, o Vitor Roque precisava de 262 minutos para fazer um gol. Em 2023, ele já precisava de somente 143 minutos para fazer um gol. Em 2025, só falando em Brasileirão, ele precisa de 287 minutos para fazer um gol, muito próximo a 2022. E se a gente olhar só para a La Liga, ele precisou lá de 309 minutos para fazer um gol. Portanto, o período em que ele mais teve dificuldades. A gente olhando para esse gráfico, a gente consegue entender que o melhor período do Vitor Roque foi em 2023, quando ele jogava no Atlético Paranaense. Lá ele precisava de 143 minutos para fazer um gol. Será que nesse momento e nesse clube foi extraído o melhor do Vitor Roque? Nós tivemos agora uma declaração do Felipão dizendo que o Vitor Roque tinha algumas deficiências técnicas e que muitas vezes nos treinos elas precisavam ser corrigidas. Ele precisava parar o treinamento para corrigir alguns fundamentos básicos de futebol para o Vitor Roque, que teve uma carreira muito explosiva e que passou das categorias infantis direto para a categoria profissional e não passou pela base. E aí, portanto, não aprendeu alguns fundamentos básicos do futebol, domínio, cabeceio, enfim, alguns fundamentos necessários para desempenhar um bom futebol, tecnicamente falando. E aí, quando o Filipão alerta para isso, e a gente vê nesse gráfico que justamente na época do Filipão no Atlético Paranaense foi onde ele conseguiu jogar melhor, a gente entende que o Filipão tentou adequar taticamente o clube para servi-lo de uma melhor maneira. Isso está muito claro. Aí o técnico Abel Ferreira vai para uma coletiva, é perguntado sobre o rendimento do Vitor Roque e ele comenta que o Vitor Roque está com um saco de cimento nas costas e que não faz gol. Aí eu fico um pouco mais curioso, e aí eu vou olhar para os números dos outros jogadores do Palmeiras para entender quem realmente está fazendo gols e que não está com esse tal de saco de cimento nas costas. Aí eu vou olhar para o restante do time para entender quem não está com esse saco de cimento nas costas em 2025. E aí, sobe o gráfico. Eu olho para esses números aí. O cara que mais marcou em 2025 pelo Palmeiras foi o Facundo Torres, 3 gols. Aí depois, empatado com 2 gols, nós temos Flaco Lopes, Piquerez e Vitor Roque. Então, os três estariam segurando o mesmo saco de cimento,
apenas o Facundo, né, dando uma sobressaída com 3 gols. E aí depois a gente tem o Martínez, o Murilo, o Maurício e o Alan, todos com 1 gol cada. E nós temos apenas 13 gols no Brasileirão 2025. E aí a gente consegue entender um pouquinho que talvez esse saco de cimento não esteja só no ombro do Vitor Roque. Porque comparando, né, diante de todos os gols da competição, a gente não tem nenhum jogador que se sobressai fazendo gols, ok? A gente apenas tem o Facundo Torres, que é um jogador que não é um grande fazedor de gols e que tem 3 gols. E depois a gente cai para jogadores que tem 2 gols, como o Vitor Roque, e aí um monte de jogador que conseguiu fazer um gol. Então o que a gente entende hoje no Palmeiras é que nós temos muitos jogadores que vão se arriscando em determinados momentos dos jogos e se arriscam e fazem um gol. Hoje nós não temos um fazedor de gols. E aí eu fui olhar para outros números, né? Comparando esses outros jogadores que fizeram gols no Brasileiro no nível da minutagem. Dá uma olhada nesse último gráfico. A gente nota que o Flaco Lopes precisou de 270 minutos para fazer um gol. O Facundo Torres, que é o nosso artilheiro, demorou 214 minutos para fazer um gol. O Vitor Roque demorou seus 287. E aí a gente analisa assim: esses jogadores eles demoram quase 3 jogos para fazer um gol. Não é normal. E aí, vamos pegar alguém do mercado que faz muito gols. Eu fui pegar lá o Caio Jorge do Cruzeiro, né? E ele tá nesse gráfico. Dá uma olhada. Caio Jorge demora 83 minutos para fazer um gol. Portanto, ele faz um gol por jogo, já que o jogo tem 90 minutos. Então, Caio Jorge é um jogador fazedor de gols. Jogador esse que nós não temos na Sociedade Esportiva Palmeiras. Aí, para fechar essa análise com vocês, se a gente não tem um fazedor de gols, né, por que dizer que este menino, Vitor Roque, tem um saco de cimento nas costas, se a gente olhando todos esses números, a gente nota que todos os jogadores do Palmeiras têm uma similaridade quando vão fazer gol. Eles demoram praticamente o mesmo time, eles fazem praticamente a mesma quantidade de gols, né, apenas o Facundo conseguiu 3 gols e os demais de 2 para baixo. Então eu acho que a ineficiência não é dos jogadores pontualmente falando, e sim de um esquema tático que não favorece. Porque se nós temos muitos jogadores chegando e fazendo gol, isso nos indica e nos faz crer que nós temos uma desorganização tática, que nós não temos alguém de fato e de direito que está dentro do organismo do futebol para fazer gol. E esse cara seria sim o nosso 9. Mas ele não está fazendo assim como ninguém está fazendo. Então eu acho muito cruel a gente botar o saco de cimento apenas nas costas do Vitor Roque, que ainda é um menino, termos o diretor de futebol que vem a público e diz que o Palmeiras vai ajudá-lo, sendo que do outro lado ele não tem ninguém para servir de exemplo, porque todos estão na mesma prateleira, vocês compreendem? Então, o que eu queria dizer, eu queria fechar esse vídeo com essa minha conclusão. Se você fez um outro tipo de análise, coloca nos comentários para a gente discutir. É muito importante. Mas se você pensa como eu, dá o seu ok também nos comentários para a gente poder saber que estamos em uma análise bacana, tá bom? A minha conclusão final é que o Abel Ferreira precisa arrumar o time para que a gente possa ter jogadores fazedores de gols e fazer mais gols. É inadmissível um Palmeiras do tamanho que é fazer 13 gols na temporada 2025 do Brasileirão, sendo que Caio Jorge sozinho quase empata com a gente. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, grande abraço. Vitor Roque, sossega, você vai chegar lá. E a culpa não é sua. Abraço, avante palestra.